começando mais um Encontro com o Professor e hoje eu, professora Priscila Gomes, que estou coordenadora de cursos também nesse momento da gravação desse vídeo, estou recebendo aqui a gigante Cíntia Meniconi, professora principalmente dos cursos da área de design, que vai contar aqui um pouco sobre a trajetória dela e algumas fofocas, então fica com a gente até o final. E outro detalhe muito importante, aproveita para contar aqui nos comentários sobre o nome do professor que você quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco da trajetória, da história como docente. Então, aproveita para colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, seja bem-vinda, professora Cíntia Meniconi. É um prazer saber um pouco mais sobre a sua vida aqui e eu espero que quem está assistindo goste também de conhecer um pouco mais da Meniconi, da Cíntia, da professora. Bom dia, fico muito feliz. Achei um projeto super interessante. Muito obrigada pelo convite. Então, Então, a primeira pergunta é aquela pergunta que não quer calar, mas eu sei que é difícil de responder. Quem é a Cíntia? Quem é a Cíntia Meniconi? quem é a Cíntia Meniconi? Adorei. Eu sou filha do Breno e da Beth, começa por aí, irmã da Marta. Casada com o Léo, mãe do Antônio e do Bruno. Tenho 2 cachorros que são cachorros, não são meus filhos, mas são muito amados. Eu sou encantada com coisas belas, por coisas belas. Se quiser me encontrar num lugar muito feliz, me leva para um antiquário, mas me avisa porque tem que tomar antialérgico, porque eu gosto de antiquário sem ser muito arrumadinho. Eu gosto de antiquário com coisas que a gente precisa mudar, melhorar, Quase que um limpar. arquivo, praticamente, né? É. Quem mais? Eu sou professora, mãe, adoro planta, que é mais? Adoro doce de leite, adoro sorvete, desenho mal, designer e desenho mal. Olha só, essa fofoca é boa. Que mais? Adoro comer coisas maravilhosas, gosto muito de cozinhar, cozinho sempre muito. Que Você é mais? daquelas pessoas que falta espaço em casa para colocar planta, quase não te cabe dentro da sua casa de tanta planta que tem lá? Sim, claro. Eu tenho milhões de plantas e eu faço questão de ter árvore, então eu tenho pitangueira, isso no apartamento, gente, um apartamento. Aí tem pitangueira, tem amoreira, tem coisas enormes. Adoro planta pintada, são as minhas preferidas, assim, as marantas, aquelas que têm desenho nas folhas, eu Lindas. amo. Tenho uma horta, 4 canteiros. Não, aí tem uma casa. Mas aí tem horta, tem canteiro, tem uma briga eterna com o jacu, que rouba minhas plantas. Minha última briga foi o meu agrião e a jabuticabeira. Mas é isso, assim, adoro isso. Isso é o que me deixa feliz. Então, talvez a Cíntia seja uma professora que, ao mesmo tempo, acha importantíssimo ser mãe, ter planta, ter uma vida alegre, assim. Essa. Será que para você que é do design, né, o antiquário, o espaço ali de pesquisa de objetos mais antigos e também esse contato com a natureza te inspiram, te ajudam no processo de inspiração para a criação de um projeto novo? Muito, 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 muito. Eu acredito que o design, ele vem de 2 coisas, assim. Ele vem do que a gente construiu esteticamente, então, desde dos movimentos artísticos, então, se a gente pensar em pintura, escultura, mas vem também do que é contemporâneo. Então, vem do dia a dia, vem das coisas que a gente consome, das coisas que a gente vê, e eu faço questão de consumir coisas também que criaram esse mundo visual que a gente tem hoje. Então, quando eu falo de antiquário, eu gosto de ver como as coisas se transformam, mas eu amo a estética
mais trabalhada das coisas um pouco mais antigas. Eu Sim, gosto interessante. eu valorizo esse trabalho manual. Então, quando você pega um móvel mais antigo, existe um trabalho que vai além do layout daquele móvel, mas da construção dele também. A Então, isso é uma coisa que história eu dele amo. também, né? É. Interessante. E a Cíntia profissional, assim, as suas vivências no mercado, como que elas começaram, o que é que foi, assim, quais foram os marcos, assim, da sua carreira, na sua opinião? O que que você pode contar pra gente desse caminho aí que você percorreu? Eu, desde o inicinho, sabia que eu precisava de alguma coisa que ia além da sala de aula, né? Eu estudava design e letras ao mesmo tempo. É, Só isso, né? 2 cursos superiores ao mesmo ao mesmo tempo? tempo. E eu resolvi fazer estágio no primeiro período de faculdade. E eu não parei desde então. Então, eu comecei a fazer estágio no momento em que era uma novidade, uma coisa que chama computador. Uhum. No momento que era uma novidade, uma coisa que chama monitor colorido. De tubo, Não, provavelmente. porque eu comecei com aquele de fósforo, né? Photoshop preto e branco. Sim, o Photoshop preto e branco existiu, isso não é uma ficção. Então, eu comecei nesse momento de estágio que eu acho que foi muito importante, que foi um momento mais livre de aprendizado, de experimentação, de erro, né? Estágio a gente erra pra caramba. Assim. Eu lembro que um dos primeiros estágios que eu tive era uma coisa de buscar imagem em livro. Então, você Sim. tinha um trabalho exaustivo para achar uma maçã. Uma coisa que você quisesse, uma imagem que fosse adequada para aquele layout. Então, esse foi o início. Uhum. Trabalhei em escritório de design, agência de publicidade, agência gigantesca. Escritório, na verdade, a agência de publicidade foi muito pouco. Eu fiquei mais nos escritórios de design ou no departamento de design de agências maiores. Assim. Então, eu tentei aprender com esse início de clientes maiores, clientes menores. Sim. Isso é muito importante. Eu acho atender grandes e pequenos. Trabalhei no departamento de comunicação de uma multinacional que na área de design eu nunca fiz. Gente, eu nunca ganhei um centavo na minha vida que não tivesse a ver com design. Nunca. Não tenho capacidade para vender nada. Não tenho capacidade para poder administrar nada. Eu gosto de design. E lá pelas tantas, né, eu já estava trabalhando em agência há muito tempo, já tinha feito uma pós, conheci um professor aqui da UNA, que era diretor na época, num contexto nada UNA, completamente fora, e eu nunca pensei em dar aula. Na verdade, dar aula para mim era uma coisa que a minha mãe foi professora. Minha avó deu aula aqui na UNA. Minha avó Que foi legal. minha avó foi professora de História da Arte Francês aqui na UNA, há 4.000 anos atrás, né? E nunca pensei na docência, né? E aí esse amigo, amigo de amigos, sabia da minha formação, sabia que eu trabalhava em agência, e um belo dia ele falou assim, olha, é o seguinte, eu preciso de um professor de desenho técnico. Você já fez pós-graduação? Eu falei, já. Você sabe dar aula de desenho técnico? Talvez. Né? Assim, não fui a pessoa mais segura do mundo. Entrei pela primeira vez na vida numa... Aí a gente faz um teste aqui na UNA, né? Você prepara uma aula e tem uma banca, tudo que dá medo, né? Assim, É uma banca com uma pessoa do gestão de pessoas, o coordenador ali de cursos, às vezes até mais pessoas, né? era um monte de gente. Eu falei assim, primeiro, eu não sei dar aula. Segundo, eu vou dar aula para um monte de gente e vamos lá. Aí eles me aprovaram, aí eu comecei a estudar. Aí eu fui estudar muito, porque eu tenho, sei lá, eu gosto. Sentiu ali a responsabilidade também, Eu né? não podia assumir aquilo sem ter domínio do que eu queria. Sim, eu fiz desenho técnico, sim, eu
eu dominava a área, mas uma coisa é saber, outra coisa é saber transmitir conhecimento. E aí eu fui estudar para virar professora. E claro que na primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu tremia do primeiro fio de cabelo até a unha do pé. Eu falei, gente, eles vão notar, eles vão perceber que eu tô com medo. Assim. E, bom, isso tem 18 anos, né? Dessa 18 anos, no momento da gravação desse encontro aqui, dessa entrevista, né? Porque eu imagino que as pessoas vão assistir a sua história aí, principalmente quem é da área do design, para se inspirar com essa história por muito tempo. Então, já ressalto aqui, no momento da gravação. 18 anos de casa. E esse foi o início, né? Sim. Então, daí eu comecei a dar aula mais na minha área do design. Continuei com desenho técnico por muitos anos. Apaixonei loucamente. E comecei a trabalhar, dar mais uma aula, e mais 2, e mais 3, e mais 4. E quando eu vi aquilo que eu não queria, que era a docência, aquilo que não fazia parte dos meus planos. Gente, eu me formei para trabalhar como designer num escritório de design. Sim. Imagina se eu ia dar aula. Não estava nos meus planos. E de uma hora para outra eu me vi dedicando mais tempo, passei a trabalhar meio horário na agência e dar aula todos os dias, todas as noites, né? E quando eu vi, eu pedi demissão. Resolvi dar aula. E aí, tô aqui. Foi absorvida pela sala de aula, que eu acho que, na verdade, é muito mais do que a representação da sala em si, né? Envolve ali os alunos, todo um processo de preparação daquela aula, de correção de trabalhos, que é mais do que correção em si, é pensar no desenvolvimento de cada um, Sim, de cada sim. grupo, de cada pessoa, Sim. de cada profissional. Eu acho que a sala de aula, para mim, ela é uma coisa que renova, né? Então, eu hoje estou dando aula para meninos que têm um contexto de vida completamente diferente do meu, uma infância completamente diferente da minha, eles me ensinam. Mas eles me ensinam muito, 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 muito. Eles me ensinam não só as coisas do dia a dia, mas as coisas que eles gostam, as coisas que eles gostam de experimentar. Assim. Aí eu volto no início, assim. Eu acho que o design é feito do que construiu, né, do passado, Sim. é feito do que tem hoje. E o que tem hoje são esses meninos. Então, se eu parar e não pensar nesses meninos como forma de aprender, de me reciclar, eu parei no tempo. Acabou a graça. Então, eu acho que a sala de aula me traz isso muito mais do que uma agência. Porque eu tenho ali 40, 50 criaturas que vão trazer a vida deles para mim. Então, verdade. E que voltam depois se formar também e mantém esse relacionamento. Sim. Mantém esse contato. Sim. Agora, nesse processo todo, na sua história como professora, o que é que mais te marcou? E o que é que te faz, te dá mais orgulho? Eu imagino que não tenha sido um ponto só, né? Que não seja só uma situação, mas pode elencar aí as principais. Coisas que me marcam muito. Eu sou conhecida por chorar em formatura. Eu choro, e eu choro mesmo, porque eu acho que isso é um momento que é dos meninos e é da família deles. Então, isso, ver nos pais todo o sonho deles e ver naqueles alunos todo o sonho, assim, para mim é o ápice da emoção. Eu acho formatura um momento muito importante. Me marca também, meia dúzia de e-mails de gente. Eu estou trabalhando em tal lugar, eu dei certo, isso aí me marca, mas... Aquece o coração. Aquece, mas posso contar uma coisa, assim? Pode, pequena. Claro. A primeira vez que eu dei aula para uma aluna surda, eu não sabia que eu ia dar aula para uma aluna surda. Eu já tinha feito aqueles treinamentos muito superficiais sobre inclusão e assim, vocês poderão receber alunos com tais e tais e tais características, procurem ajuda se vocês sentirem necessidade, e a gente tinha um canal para procurar ajuda.
Então, essa primeira aluna que entrou em sala e era surda, eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada. Eu falei assim, essa menina está aqui dentro de sala e ela quer aprender. Eu preciso ensinar, eu não sei como. Simples assim. Eu fiquei muito nervosa. E aí eu procurei o núcleo que atende os alunos, né? Mas eu fui lá, assim, bati na porta, oi, tá joia? Tô desesperada. Eu tenho uma aluna surda, eu nunca tive aluno surdo, eu não sei o que é uma aluna surda, eu não sei lidar com aluno surdo, eu não tenho ninguém na minha família e eu tô desesperada. E eu recebi pequenas instruções de como dar aula para pessoas surdas. Sim. Então, tinha alguns pontos que eu passei a observar com muito cuidado. Aí depois eu comecei a aprender 2, 3, 4 palavrinhas educadas, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não era nada complexo. Era o mínimo que eu falaria, por exemplo, para um estrangeiro, se eu estivesse em outro país, né? Essa foi a primeira. E aí teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, sei lá. Depois disso, vários alunos surdos. Estava eu feliz, contente, satisfeita, vivendo. E aí eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia, se apresentando como uma aluna da pedagogia e perguntando se podia marcar uma reunião comigo. Eu achei aquilo esquisitíssimo, mas eu aceitei, né? Assim, um aluno. E essa menina chegou e falou assim, eu vim te conhecer. Aí eu falei assim, é muito prazer, eu sou a Cíntia, só que essa menina era surda. E o TCC dela era sobre os alunos surdos da UNA. E aí ela falou assim, todas as pessoas surdas que eu conheço me falam que você sabe dar aula para surdos. Eu falei assim, mas eu não sei dar aula para surdos. Aí eu pensando assim, mas ela falou assim, não, eu vim só te conhecer, mais nada, eu queria muito te conhecer, porque eu queria saber o que você faz. Eu falei assim, bom, eu faço o mínimo, que é tentar seguir algumas coisas. Assim. Isso, eu acho que eu chorei uns 3 dias e 3 noites, porque realmente é quando... Isso é materializar o esforço que eu faço como professora para que os alunos entendam, para que os alunos aprendam, para que eu tenha um mínimo de comunicação com eles. Então, esse, para mim, foi o momento mais emocionante, assim, como ver professora. A sua emoção agora, seus olhinhos aí, me emociona também. Porque, no final das contas, a gente quer que essa pessoa consiga cumprir a missão dela dentro daquilo que ela escolheu, né? Conclua um curso, tenha uma carreira, como ela planejou. Então, me emociona muito por ver que você não consegue conter a sua emoção e, olha, foca ali naqueles olhinhos marejados, por ter conseguido cumprir essa missão como professora e por ter sido reconhecida. Sim, por e isso, por uma pessoa que a única coisa que ela queria era me conhecer. Ela não queria que eu escrevesse para o TCC, ela não queria nada. Ela falou assim, eu não queria só te conhecer. Eu falei assim, gente, alguém quer me conhecer? Oi, tudo bom, querida? Oi. Mas que ótimo, legal. Assim. E eu imagino que durante essa trajetória, 18 anos, tem muitas histórias muito boas como essa. Então, vamos deixar aqui, né, a descrição desse vídeo, os contatos da professora Cíntia, né, se você quer se conectar com ela, conhecer um pouco mais. Se você é professor ou professora e quer entender um pouco mais sobre esse processo, como foi para ela ministrar aulas para pessoas surdas e com tanta qualidade e tanto é que teve esse reconhecimento, né? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Agora me conta, para quem está nos assistindo, para quem é da área do design, para quem quer começar a estudar nessa área, para quem quer entrar nesse mercado, e até para quem já é da área e quer uma perspectiva aí, seu olhar como docente, como profissional, há anos no setor, o que é que você pode falar para essas pessoas? Difícil, né? Mas eu tenho uma coisa muito simples, que na verdade é super complexa, que eu acho que a gente tem que criar um repertório imagético, um repertório de lugares, de pessoas, de formas que as pessoas entendem a vida. Então, a minha dica é, gente, vai viver.
Sério, viver é assim, a gente acorda, a gente sai, a gente convive com pessoas, a gente larga um pouquinho as pessoas que estão só na tela, as pessoas, a gente vive. Então, a minha dica é: experimentem a vida, vai para o teatro, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para a praça, Se vai tiver a conversar com oportunidade de viajar alguém. também, né? Ai, Porque a viajar senhorita é... porque a senhorita é uma pessoa de viagens também. Ah, eu Sei aí de umas sou. experiências internacionais. Sei, sim, eu guardo todo o meu rico dinheirinho para poder gastar em outra Conta moeda. aí pra gente, ó, Paris, onde mais? Um pouquinho Pode contar, mais. pode contar. Assim, uns 30 países? 30 países, Cíntia, gente, por essa eu não esperava. Eu te conheço há anos, mas por essa eu não É esperava. porque eu sou uma pessoa mais discreta. E aí. Então, aqui é quase como um programa de fofocas, né? A gente Ah, é gosta de fofoca? saber da novidade, do que às Fofoca? vezes fica por baixo dos panos, no É bom sentido, assim. né? Então, Claro. queridos alunos, gasto todo o meu dinheiro viajando. Sim, Que bom. E traz essas experiências também para a sala de aula, eu acredito, né? Outras sim, sim. vivências. Eu acho que. Por isso que eu falo assim: o mais importante é viver, assim, é experimentar a vida. Que bom. Que bom ter aqui uma palavra de uma expert, de uma especialista, de uma super docente, de uma doutora na área. Vou falar de novo, porque aí corta. Que bom ter aqui uma palavra de uma expert, uma dica de uma super especialista, de uma mestre e professora há tanto tempo, uma super profissional e super pessoa. Porque eu posso falar como sua colega ali, ó, da sala dos professores, que é sempre muito divertido, é sempre muito bom estar perto de você. E eu imagino que os alunos, além de serem seus alunos, têm esse privilégio de compartilhar os espaços, seja sala de aula física ou digital, com você também, assim como nós professores temos essa alegria. Eu te agradeço por contar esses detalhes sobre a sua vida e te agradeço também por acompanhar esse encontro com a professora Cíntia até aqui. Vem para o próximo, acompanha o nosso encontro com o professor e coloca aqui na descrição de qual professor você quer saber essas informações estratégicas, ocultas e essas dicas também. Um beijo para todo mundo.